E agora, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos direto para Divinópolis, Minas Gerais, no Santuário Frei Galvão com o Padre Christian Chankar. É isso mesmo, agora você vai acompanhar o programa Homilia da Família com o Padre Christian Chankar. Sempre com muita irreverência e uma pregação marcante, o Padre Christian consegue trazer ao nosso coração com muita leveza a verdade do Evangelho. Então reúna toda a sua família e vamos participar juntos deste programa maravilhoso, Homilia para a Família. Você que curte Padre Christian Chankar e todos os nomes da música, da pregação, sacerdotes religiosos que fazem parte da TV Evangelizar, eu quero pedir a sua ajuda através do Pix. Você está vendo na tela esse QR Code, a maneira mais rápida e prática de contribuir. Basta você abrir o aplicativo do seu banco, escanear esse QR Code e fazer a sua contribuição. Dessa forma, a gente quer continuar levando com a qualidade de som e imagem que você já conhece, aqui na TV Evangelizar, a boa nova do Evangelho. Um ótimo programa para você. E todo dia me batizas outra vez, me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vem. És vida nova, e todo dia me batizas outra vez, me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que começamos mais uma adoração ao Santíssimo Sacramento, ao vivo do Santuário São Frei Galvão, em Divinópolis, Minas Gerais, para todo o Brasil, pela TV Evangelizar. Então saúdo com alegria a toda esta querida família unida nesta manhã de domingo, o batismo do Senhor. Saúdo a todos aí de Curitiba, do Santuário de Jesus das Santas Chagas e Guadalupe, a tantas capitais e cidades com canais abertos, canais de assinatura, streaming, celular, aplicativos, rádios irmãs. Acolho mais uma vez quem já está conosco, que já estava conosco na adoração e também na pregação, na Santa Missa e agora neste momento. Que Deus abençoe copiosamente a sua vida e a sua família. Eu já começo com uma pergunta: você sabe o dia do seu batismo? Se tem alguém do seu lado, pergunte para essa pessoa aí, que dia que você foi batizado? É muito importante saber desta data. E talvez, se você não saiba, porque não é tão importante assim. Aquilo que é importante para nós, nós guardamos a data e não esquecemos nunca mais. Mas eu tenho certeza que com este domingo, olhando para o batismo de Jesus, você vai ter também essa curiosidade de descobrir o dia do seu batismo para vivê-lo ainda com mais fé e testemunhar o Senhor com a nossa própria vida. Você que está conosco pelos canais no YouTube, coloque aí no chat as suas intenções para essa adoração. E o nosso call center lá em Curitiba está de plantão para acolher a sua ligação. Ligue, deixe as suas intenções, o seu nome, a cidade, o estado onde você estará conosco nesta adoração. Para quem é de Curitiba e região metropolitana, 41 3221 6060. Os outros lugares no Brasil estão colocando aqui no rodapé qual é o número. Então ligue e diga: eu estou ao vivo com o Padre Christian na TV Evangelizar para a adoração ao Santíssimo Sacramento, nesse domingo todo especial, o batismo do Senhor. Que o Espírito Santo nos ajude, nos mova, nos inquiete para vivermos o sacramento do santo batismo, inseridos em Cristo, filhos da igreja. Por isso nós pedimos: dá-nos o teu Espírito e leva-nos, Senhor, para águas mais profundas, porque é lá que o milagre acontece.
Cantemos. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, vinde sobre nós, sobre os nossos corações. Abre, Senhor, os nossos ouvidos à Tua palavra, que o nosso coração seja terra boa para acolher esta semente, para que possamos viver o nosso batismo, que é algo muito sério, muito belo e muito santo. Que estejamos sempre na Tua presença e que o nosso batismo não seja apenas um rito no passado, mas algo que me impele ao testemunho, ao aprofundamento e a uma vivência cristã. Que possamos descobrir a importância de ser batizados e nos tornarmos no mundo sal da terra, luz do mundo, fermento na massa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, celebramos nesta Santa Missa o batismo de Nosso Senhor. E queremos, nesta pequena pregação que antecede a nossa adoração, refletir, principalmente a partir do catecismo, alguns pontos a respeito do nosso batismo. Se você tem na sua casa o catecismo, abra no artigo 1º o sacramento do batismo, que está no parágrafo 1213, 1213. O Evangelho vai dizer do batismo de Jesus. Jesus que não precisava ser batizado, mas Ele quis ser batizado, mostrando a necessidade do batismo, e Ele ali representa toda a humanidade. É verdade que o Emanuel não tinha pecado, então ele não precisa de conversão, mas o batismo de Jesus, ele acontece a teofania, uma manifestação de Deus. A Santíssima Trindade ali está presente. Quando Jesus é batizado, o céu se abre, o Espírito Santo desce em forma de pomba e se ouve: este é o meu Filho amado, escute o que ele diz. Aqui está, meus irmãos, uma das missões prioritárias do cristão católico batizado: escutar a palavra, escutar o que Jesus diz, viver a palavra, praticar o Evangelho. Então você nota, a Trindade se manifesta: o Pai na voz, o Verbo no homem, o Espírito na pomba. Pai, Filho, Espírito Santo. Por isso o batismo, ele é concedido de forma trinitária. O sacerdote diz: eu te batizo em nome do Pai
e do Filho e do Espírito Santo. E nós nos tornamos, no dia do nosso batismo, filhos de Deus, enxertados em Cristo, filhos da igreja. É algo que os pais pedem. O papai leva o neném e eles haverão de educar esta criança para que ela cresça como Jesus, em estatura, sabedoria e graça. Falando do batismo de Jesus, nós falamos do nosso batismo. O céu que se abriu sobre a cabeça de Jesus, ele continua aberto sobre a cabeça de cada batizado. Você que recebeu o batismo, você que teve a graça de se tornar católico, você que entende o que é ser batizado, sobre a sua cabeça o céu está aberto. E veja, meus irmãos, veja, pense, compadre, quantos católicos, mas quantos católicos não entendem nada, absolutamente nada de batismo. Eles não sabem o que é ser batizado. Como que eu sei? Porque não é raro você encontrar pessoas que já foram católicas, que já foram batizadas, indo para alguma igreja protestante evangélica e recebendo o batismo de novo. Sendo que a Bíblia diz que o batismo é um só, uma vez batizado, para sempre batizado. Claro que nós entendemos o batismo da maioria de igrejas pentecostais, evangélicas, que é apenas uma denominação daquela igreja. Você, para fazer parte daquela igreja, você recebe o batismo para ser daquela congregação. Mas não é o batismo. O batismo que Jesus nos trouxe é o recebimento do Espírito Santo. Você se torna filho de Deus. Você que já é criatura amada de Deus Criador. Deus Pai é Criador, nós somos criaturas. E nós nos tornamos filhos do Pai Criador em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Então o batismo, ele é necessário. E nós não podemos negar o nosso batismo. Uma pessoa que já foi católica, que já foi batizada, e ela recebe um outro batismo, ela está negando o batismo válido, que é o primeiro. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso traz consequências difíceis para a vida espiritual da pessoa. Uma vez batizado, para sempre batizado. São Tomás de Aquino vai dizer que até no inferno, a alma batizada é batizada. Claro, nós vemos pelo mundo uma geração difícil que vivemos, né? Não sei o que vai ser daqui a 10, 20 anos. Ou geração complicada. Mas nós vemos em alguns lugares no mundo esse pessoal que não trabalha nem estuda, está todo mundo com celular, né? Fazendo protestos porque eles não queriam ser batizados, eles querem negar o batismo. O que a igreja faz para evitar atrito com esse povo? Vai tirar o nome deles do livro de batismo. Então eles fazem um X ou arranca a página, pronto. O que eles não sabem, o que eu vou aqui contar. Não há como apagar o batismo. Uma vez batizado, até no inferno batizado. É uma marca indelével, ou seja, está marcada a sua alma. Não tem como tirar mais. Para tirar o seu batismo, é como se tirasse a sua identidade. Como é que você vai negar a sua identidade? Que a sua identidade é quem você é. E com o batismo, você se torna filho de Deus. Você pode não viver o batismo, você pode não querer ser católico, você pode ter ódio da igreja, mas o batismo, uma vez dado, acabou, meu filho. A igreja pode ir lá riscar seu nome do batistério, ou tirar a página, isso aí é muito fácil. Mas o batismo que você recebeu, nunca mais será tirado. Ele é eterno. É uma marca que não se apaga. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 1214, reflete o nome do sacramento batismo, que vem do grego baptism,
que significa mergulho. E não é apenas o mergulho na água, mas é um mergulho na graça. Porque na cabeça de uns aí, parece que quanto mais água, mais batizado você fica. Então isso para a igreja, se fosse assim, é fácil resolver. Em vez de uma pia batismal, eu vou contratar um caminhão-pipa. Então na hora da missa, meu filho, uma mangueira dessa grossura é água para ninguém colocar defeito. Só que não é isso o batismo. Eu já visitei muitas vezes o CTI pré-natal, aquelas crianças que nasceram pequenininhas e que os médicos não sabem se elas vão sobreviver. E a família muito católica pede o batismo para aquele neném. Um momento de dor, mas um momento de fé. E lá vai o padre batizar aquele bebezinho. E eu rezo que ele sobreviva. Não tem como colocar ele dentro de uma banheirinha. Não tem como colocar a cabecinha dele na pia batismal. Aquela criança mais indefesa, pequenininha. Umas nem a unha formou ainda. Como que o padre batiza? Com o dedal. Você conhece dedal? Daquelas costureiras antigas? Elas tinham um dedal para elas não espetar a agulha no dedo. Então na minha mala de batismo tem um dedal de louça, bonitinho. Aí eu coloco ali água, pego um cotonete, coloco o cotonete naquela água que foi abençoada para o batismo, estendo a minha mão de luvas na cabecinha do neném e ponho o cotonete na cabecinha do neném. Quando eu tiro o cotonete, tem uma gotinha de água lá, uma gotinha, e eu digo para o neném: eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Está batizado. Uma gota de água, nos tornamos filhos de Deus. Santo Agostinho vai dizer: toda a água do mundo não tornarão brancas as penas negras de um cisne, mas uma gota do sangue de Cristo é capaz de tornar branca a alma manchada pelo pecado. Deus precisa de uma gota, e o batismo é concedido, e a bênção é concedida, e a graça é recebida. Então é um mergulho, não apenas numa água, numa piscina, num tanque. É um mergulho na graça de Deus. É um mergulho na graça de Deus. Nós temos hoje muitos batismos emocionais. Não estou criticando não estou falando o nome de ninguém, mas nós vemos. Aí reúne aquela turma toda: hoje é 500, hoje é 300, hoje é 100. Aí os jovens de camisa branca e chorando, e um abraça o outro, e desce na água, e levanta. Peraí, meu filho, você que está fazendo isso aí, você já foi batizado? Você foi batizado na igreja católica? Já fui batizado. Então me desculpe, isso é uma palhaçada. Isso aí não fala de nada. Eu estou falando aqui em rede nacional, porque a Bíblia vai dizer que o primeiro batismo, que é um batismo só, existe um só Deus, uma só fé, um só batismo. Se a Bíblia diz que existe um só batismo, quem que é a pessoa que já se batizaram 4, 5, 6 vezes? Vai, padre, mas tem? Tem, que eu já atendi. Pessoas que foram batizadas na igreja católica quando pequenininha, aí tem lá uma briga, ela sai da igreja, ela vai para uma igreja batista, lá ela foi batizada. Aí ela briga lá também, porque a pessoa briga em todo lugar, né? Não tem o povo que briga tanto. Ela briga lá também. Aí ela vai para outra igreja, aí lá ela é batizada, porque ela vai para aquela igreja. Ah, brigou também. Ah, essa aqui já não serve, eu vou para outra, aí é batizada. Aí tempo que brigou com tudo, estou sentindo falta de missa, Nossa Senhora, eu vou voltar para a igreja católica. Aí a pessoa volta: ô padre, eu saí, fui para outras igrejas, mas meu coração é católico, eu estou voltando para casa. Falei: seja muito bem-vindo, meu filho. Tá bom, mas você era de qual igreja? Não, padre, é de quais, né? Porque eu fui de tal, aí depois eu era tal, fui de tal. Eu fico ali escutando aquilo, não xingo não, mas por dentro, à vontade. Mas eu respiro e falo: tá bom, mas que bom que você voltou. Mas nessas igrejas, você recebeu o batismo? Você negou o batismo católico? Ah, padre, eu recebi 3 batismos, 4 batismos. Falei: meu Deus do céu. Mas aí eu fico triste, não é pela pessoa. Aqui eu dou a mão à palmatória. Muitos lugares, infelizmente,
tem uma péssima formação católica. As pessoas não conhecem catecismo, não conhecem Bíblia. Os discursos feitos não têm pé nem cabeça. Muitos lugares é ideologia pura, marxismo puro. Aí o povo não tem formação católica. Aí não sabe, aí sai daqui, é batizado lá, aí pintura lá, bate tambor ali, mata uma galinha lá, queima uma vela preta e vem à missa no domingo e está tudo normal. Porque falta o quê? Formação. Formação. O sacramento do batismo, parágrafo 12 e 15, é chamado do banho da regeneração e da renovação no Espírito Santo, sem o qual ninguém pode entrar no reino de Deus. O batismo, ele é necessário para a nossa salvação. Atenção, este banho é chamado iluminação, porque aqueles que recebem este ensinamento catequético têm o seu espírito iluminado. Depois de receber no batismo o verbo, a luz verdadeira que ilumina todo homem, o batizado, após ter sido iluminado, se converte em filho da luz e em luz ele mesmo. Isso está no Catecismo, parágrafo 12, 16. Então a pessoa que ela é batizada, ela se torna luz. Mas não é uma luz própria, a luz que vem de Jesus Cristo. Nós temos na Escritura a prefiguração do batismo. Isso está no item 2, no parágrafo 12, 17 e seguintes. Quando você lê o Antigo Testamento, primeira vez que aparece água na Bíblia, o caos. A Bíblia diz que já na origem do mundo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, para que elas concebessem a força de santificar. E o catecismo vai dizer, olha que bonito, no parágrafo 12, 18, que a Sagrada Escritura vê esta água como incubada pelo Espírito de Deus. É como se Deus fecundasse aquela água e dali surgisse toda a obra da criação. Deus transforma o caos em ordem. Então o Espírito de Deus paira sobre as águas. O Espírito de Deus paira sobre Maria, sombra. Jesus batizado, o Espírito Santo paira sobre ele. Pentecostes, o Espírito Santo paira sobre os discípulos em formas de língua de fogo. Entende isso, meus irmãos? Onde o Espírito paira, algo novo acontece. O Espírito paira sobre as águas, obra da criação. Paira sobre Maria, o mistério da encarnação. Paira sobre Jesus, a teofania. Paira em Pentecostes, o Espírito, lá no cenáculo. No dia do seu batismo, o Espírito Santo pairou sobre a nossa cabeça, sobre a nossa família, que nos traz, os nossos pais. E ali surge uma realidade nova. Ali o Filho de Deus, ele renasce pela água e pelo Espírito. Um outro momento que aparece a água na Bíblia é a Arca de Noé. E aqui no parágrafo 12, 19 diz: a igreja viu na Arca de Noé uma prefiguração da salvação pelo batismo. Por ela, com efeito, poucas pessoas, isto é, 8, foram salvas da água. Nas próprias águas do dilúvio, prefigurastes o nascimento da nova humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer a santidade. Que beleza isso! Então a importância da água batismal, a importância de sermos inseridos em Cristo. Quero destacar do batismo de Jesus, o parágrafo 12
25. Você vai ler os outros, eu estou aqui pegando apenas alguns parágrafos. Foi na sua Páscoa que Cristo abriu a todos os homens as fontes do batismo. Atenção, meus irmãos, atenção. Eu já escutei. O batismo de Cristo abriu para todos os homens as fontes do batismo. Não é o batismo de Cristo que abriu para nós o batismo, mas sim a Páscoa. Foi na sua Páscoa que Cristo abriu a todos os homens as fontes do batismo. Com efeito, já tinha falado da paixão que iria sofrer em Jerusalém, como de um batismo com o qual devia ser batizado. Quem lê Bíblia sabe o que o padre está falando. Quando aquela mulher vai dizer para Jesus assim: permita que meus filhos sentem-se junto a ti, um à direita, outro à esquerda. Lembram disso? E Jesus pergunta para a mulher: mas eles podem beber do cálice que eu vou beber? Qual cálice? Da paixão? E ela respondeu: sim. E Jesus tem outra pergunta: eles podem ser batizados com o batismo que eu serei batizado? Qual que é esse batismo? O batismo no sangue, o batismo na cruz, o batismo redentor. Então a igreja nos ensina: o sangue e água que escorreram do lado transpassado de Jesus crucificado são tipos do batismo e da Eucaristia, sacramentos de vida nova. Deste então é possível nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Porque o sacramento do batismo, entendam bem, é um sacramento da vida, mas a vida que vem depois da morte. E não é a morte física, é a que o sacramento nos traz. Você que já foi no batismo e prestou atenção nas orações do padre, várias vezes o padre diz: mortos para o pecado no batismo, nos ressurgimos para a vida com Cristo. Aquela criancinha que é colocada na pia batismal, aquela água que cai na cabeça da criancinha, naquela hora a criança está morrendo, e naquela hora a criança está nascendo. Está morrendo a velha criatura, marcada pelo pecado, e renasce uma criatura nova, lavada no Cristo, inserida no Cristo, filho de Deus, membros da igreja. É por isso que a igreja entende o batismo como necessário à salvação, porque foi assim que Deus nos deixou. Outra parte importante que quero destacar com os senhores: a graça do batismo. Eu já pulei lá para o capítulo 7, que está no parágrafo 1262, 1262. Marque aí no seu catecismo. Qual a graça que nós recebemos no batismo? Por que a necessidade do batismo? A igreja responde: primeiro, para a remissão dos pecados. Pelo batismo, todos os pecados são perdoados. O pecado original e todos os pecados pessoais, bem como as penas do pecado. Para o neném, quem é batizado bebê, o pecado original. Para o adulto que não foi batizado, quer ser católico e pede o batismo, ele também é perdoado de todos os pecados pessoais, como as penas do pecado. Então o batismo, ele redime o homem. Segundo, uma criatura nova. Pelo batismo eu me torno uma nova criatura. O batismo não apenas purifica os pecados, como também faz do neófito, aquele que está sendo batizado, uma criatura nova. Atenção, um filho adotivo de Deus.
que se tornou participante da natureza divina, membro de Cristo, co-herdeiro com Ele, templo do Espírito Santo. Que maravilha! Que maravilha! Você que já é batizado, você sabia da sua dignidade? Da sua dignidade? No batismo você recebeu o perdão dos pecados, se tornou uma nova criatura, filho adotivo de Deus, participante da natureza divina, membro de Cristo, co-herdeiro com Ele, templo do Espírito, membro da igreja. Tudo isso nos veio de quê? Do batismo. Com o batismo, nós somos incorporados à igreja, o corpo de Cristo. Não estou sendo grosseiro, mas uma pessoa que não é batizada, ela não é católica nem cristã. A pessoa se torna católica e cristã no batismo, porque a igreja, estou falando para nós católicos, meus irmãos, igreja para nós não é CNPJ. Igreja para nós é o corpo místico de Jesus Cristo. Ele, a cabeça, nós, os membros. Então, quando você é batizado, você se insere nesse corpo. Que corpo? O corpo eclesial, que é a igreja, que Jesus é a cabeça. Então, toda pessoa batizada se torna sacramento da igreja. Você recebe o sacramento do batismo e se torna sacramento da igreja, sinal da igreja. Aí é de lascar, né, meus irmãos? Aí, me desculpe a palavra, mas é de lascar quando você escuta os católicos dizendo assim: ah, isso eu não concordo com a igreja. Parece que a igreja está lá e ele está cá. Ele não se vê como igreja, por isso que não concorda, porque não vive, né? Um dia eu conquistei mais uma inimiga aí, uma lista, né? Mas aí pouco me importa. Mas uma mulher me disse assim: padre, falei, oi, esse Papa não me representa. Mas gente, eu fui educado com ela, mas eu perguntei para ela: mas a senhora é São Pedro? Ela falou assim: como assim? Eu falei, não, porque o Papa representa para a igreja São Pedro. Ele é o primo inter pares, o primeiro entre os iguais. Ele está na sucessão apostólica. Se ele não te representa, a gente tem que ser São Pedro, porque a senhora acha que a senhora tem uma importância dessa, que os cardeais elegem um papa para representar a senhora? Onde a senhora está? Desça daí, minha filha. Olha a importância que a mulher se dá. Esse papa não me representa. Ela está dizendo que o papa é para representá-la. A mulher está achando que é a rainha da Inglaterra. Tudo bem. Entenderam? Quando falta estudo, quando falta oração, quando falta catequese, os católicos não se veem como igreja. Ah, eu não concordo com isso que a igreja falou. Ah, eu não concordo. Quer dizer, a pessoa não se vê como igreja. Ela não se vê como corpo místico de Cristo, que ela não entendeu o batismo que ela já recebeu. O vínculo sacramental nos une a todos os cristãos. Quando você é batizado, você entra para uma família, a família dos cristãos. Então você tem uma família, você tem um lugar para você se reunir. Aqui é a nossa casa, a casa da família de Deus. Aí vem a pergunta: por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. Por que você entrou na igreja? Espero que a resposta não seja: porque a porta estava aberta. Não, porque eu sou batizado, eu sou inserido em Cristo, eu sou filho de Deus, eu sou filho da igreja. E aqui é o meu lugar. Quando eu entro na porta da igreja, eu estou entrando na minha casa, a casa de Deus, aonde eu recebo a bênção, aonde eu recebo a instrução, aonde eu sou abençoado, aonde eu recebo o corpo de Cristo, aonde eu recebo os sacramentos da minha fé. É por isso que nós entramos na igreja. E a porta de entrada na igreja é o sacramento do batismo. Quando você é batizado, você adentra na igreja, não na igreja física, mas no corpo místico. Parágrafo 12.7.2 fala do sinal indelével, que eu falava sobre ele já. Uma vez batizado,
para sempre batizado. O selo batismal capacita o cristão a viver com Deus e não se apaga. O selo do Senhor é o selo com o qual o Espírito Santo nos marcou para o dia da redenção. Quando chegar, meus irmãos, a nossa morte, ou antes dela, o fim dos tempos, o Senhor vai reconhecer aqueles que estão marcados. E a Bíblia diz que os marcados serão colocados à direita. Os não marcados serão postos à esquerda. E Jesus dirá para quem estiver à direita: vinde, benditos do meu Pai, para o reino preparados para vós antes de todos os tempos. E dirá para quem estiver à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o reino preparado para Satanás desde o início dos tempos. Ou seja, onde que eu estou depende do selo. E qual que é esse selo que o Apocalipse fala várias vezes? A multidão marcada, a multidão selada, a multidão com o sinal, é o sinal batismal. Então você que é batizado, você já tem o selo da redenção. Agora, não basta ser batizado e viver como pagão. É preciso ser batizado dando testemunho cristão. Nesta adoração, nós queremos olhar para Jesus, que um dia foi batizado por causa de nós, para a Trindade que se revelou, e mais do que isso, para o nosso batismo. Agradecer a Jesus pela nossa família ter nos levado para o santo batismo e pedir esta graça: eu quero viver como um batizado, eu quero testemunhar Jesus com a minha própria vida e amar profundamente a Igreja Católica, amar profundamente o Santo Padre, o Papa Leão, amar profundamente a comunidade onde eu faço parte, porque é a minha família. E família, meus irmãos, não se troca, família se ama. Eu tenho certeza que na casa de todos vocês, de vez em quando tem uma rusga, tem um problema, tem um parente difícil, alguém que você tem dificuldade. Você não vai dizer: a partir de hoje você não é mais da minha família. Meu filho, você vai carregar essa pessoa a vida toda, porque família não se troca, família não se abandona, é a sua família. Toda família é igual, mas a nossa é mais legal, né? A gente deve amar a nossa família, e a nossa igreja é a nossa família. Permita-se ser alcançado pela graça de Deus, assumindo os compromissos batismais neste momento de adoração. Cantemos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, Jesus, ao ser batizado, o céu se abriu, sobre ele desce o Espírito em forma de pomba, e se ouviu a voz do Pai: este é o meu Filho muito amado. Deus está dizendo para nós: quem é Jesus? É o seu Filho, Filho muito amado. E com o nosso batismo, meus irmãos, nós nos tornamos filhos amados do Pai. Você que já recebeu o batismo, saiba disso. Você é um filho amado do Pai. E nós precisamos viver o nosso batismo, assumir o nosso batismo. Precisamos trazer para o nosso dia a dia as promessas batismais, renunciando ao pecado, renunciando à divisão, renunciando ao demônio, para vivermos a liberdade dos filhos de Deus. E eu convido você agora, neste incenso que depositamos aos pés do Senhor, a depositar as suas intenções e, sobretudo, a sua gratidão. Gratidão por estar com o Senhor, gratidão por pertencer a Ele, gratidão por ser dEle. Deposite aqui o seu incenso. Deposite aqui a sua vida. Assim como esse incenso sobe ao céu, as nossas preces sobem ao céu. A nossa vida, a nossa família, neste domingo do teu batismo, Senhor, nós somos chamados a refletir sobre o nosso batismo, sobre o meu batismo, e tomar uma atitude de fé. Nós queremos, Senhor, viver o nosso batismo. Nós queremos, Jesus, testemunhá-lo com os lábios, mas sobretudo com a vida. Com o batismo, nós nos tornamos um povo régio, profético,
sacerdotal. Povo de reis, de profetas e de sacerdotes. Com o nosso batismo, nós somos chamados a usar as coisas e não ser dominado por elas. Isto é um povo régio, um povo que usa tudo, mas que não é dominado por nada. Somos convidados a nos tornarmos um povo profético, anunciando a palavra, denunciando o pecado. Dá-nos a graça, Senhor, de sermos no mundo de hoje bocas proféticas que te anunciem, que não tem vergonha de falar de ti. Conceda-nos, Senhor, assumir que somos também um povo sacerdotal. Não o sacerdócio ordenado, mas o sacerdócio comum dos fiéis, ou seja, consagrar a Deus a própria vida, consagrar a Deus a própria família, consagrar a Deus a própria história. Isso é ser um povo sacerdotal. E tudo isso nos vem do batismo. Tudo isso nos vem daquele dia em que nossos pais nos levaram à fonte batismal. E não pode ser um fato do passado. O batismo, ele é sempre presente. O testemunho, ele é sempre no aqui e no agora. Cabe a nós, meus irmãos, buscarmos viver este sacramento. Cabe a nós. Dá-nos essa graça, Jesus, de vivermos o nosso batismo com toda a intensidade, de vivermos como teus filhos, assim como Jesus nos ensinou. Toca, Senhor Jesus, em pessoas que têm dificuldade de viverem esta filiação. Talvez você já escutou e acreditou de que você não é filho, de que Deus não tem compromisso contigo, de que o batismo foi apenas um ritual, e por isso, na sua vida, toda a importância desse sacramento foi deixada de lado. Talvez nesta pregação você ouviu tanta coisa que você nunca tinha ouvido antes, você não sabia de nada disso, mas agora você sabe, Deus falou ao teu coração, e você pode daqui para frente ser um católico diferente, mais comprometido, amando o nosso Senhor, amando a igreja, que é a sua família.
Viver o nosso batismo é se afastar de tudo aquilo que me afasta de Jesus e me aproximar de tudo aquilo que me aproxima dele. Os santos tiveram esses dois movimentos, só esses dois movimentos. Tudo aquilo que era pecado, os santos se afastavam. Tudo aquilo que era de Deus, os santos se aproximavam. O batizado é assim. A pessoa que recebeu o batismo, ela vive assim. E eu estou falando certamente para muita gente que não apenas foi batizada, mas que também já recebeu a crisma. Você já foi crismado. Você tem a plenitude do Espírito Santo. Então você é chamado a testemunhar com a própria vida que você faz parte do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Peça a Jesus que Ele te ajude, que Ele me ajude a nos afastar de tudo aquilo que atrapalha este caminho ao céu. Porque o Senhor não procura apenas operários, o Senhor procura amigos. Aquele que é amigo de Deus na terra, será amigo de Deus no céu. Aquele que testemunhar Jesus perante os homens, Jesus testemunhará a favor dele perante o seu Pai. Reaviva em nós, Senhor, neste domingo do teu batismo, a beleza do nosso batismo, a alegria de ser batizado, a alegria de ser católico, a alegria de tê-lo na Eucaristia, a devoção a Maria Santíssima, a intercessão dos santos e santas de Deus. Rezar também é entregar. Entregue-se ao Senhor. Basta você dizer: Jesus, eu quero viver o meu batismo. Eu quero levar a sério o meu batismo. Eu sou membro do teu corpo místico, que é a igreja, Jesus. E com o meu batismo, eu preciso ser sal da terra, luz do mundo, fermento na massa. Eu preciso viver aquela unção que eu recebi no dia do meu batismo, que eu faço parte de um povo real, de um povo profético, de um povo sacerdotal, povo de reis, profetas, sacerdotes. O céu se abriu no dia do teu batismo. O céu se abriu sobre nós e continua aberto sobre a cabeça daqueles que te amam, que te adoram. Toca neste momento, Jesus, pessoas que estão conosco nesta adoração e que sentem no coração o desejo de retornarem à igreja. Tantos se tornaram não praticantes, distantes, espectadores, mas a palavra de hoje toca o teu coração e você tem saudade da tua igreja, você tem saudade da sua fé, quando você ajudava, quando você celebrava. Infelizmente,
Quantas pessoas se afastam de Cristo por causa de pessoas? Interessante isso. Quantas pessoas se afastam de Cristo por causa de pessoas? E não foram essas pessoas que morreram na cruz por você? É por Jesus que estamos, é por Ele que permanecemos. Que esta manhã o nosso batismo seja reavivado e que possamos retornar ao pé dos altares, penitentes e confiantes. Que possamos voltar aos pés do altar, penitentes e confiantes. Preparando para a bênção do Santíssimo, nós colocamos mais uma vez o nosso incenso, lembrando a adoração que estamos finalizando, e pedimos a Jesus que possa abençoar tudo aquilo que você tem nas suas mãos, ou coloca aí perto da sua TV. Peças de roupa, remédios, exames, carteiras de trabalho, carteiras de motorista, alianças, medicamentos de depressão, pessoas doentes, pessoas que passaram por cirurgia, que estão em recuperação, pessoas que enfrentam o câncer. Abençoe, Jesus, mulheres grávidas, os bebezinhos que estão sendo gerados. Abençoe, Jesus, os catecúmenos, aqueles que se preparam para o santo batismo. Abençoe as nossas casas, o nosso trabalho. Abençoe todo o material religioso que agora vos apresentamos: capelinhas, terços, escapulários, imagens, livros, tudo aquilo que na nossa vida representa a bênção, a proteção e a presença do nosso Deus. Que tudo isso seja para a honra e glória do teu nome. Dignai-vos, Jesus, abençoar esta água no dia que celebramos o teu batismo, para que, usada com sabedoria, recorde os compromissos batismais e nos livre de todo o mal. E que a nossa vida seja para a honra e glória do teu nome. Amém. Com a bênção do Santíssimo Sacramento, nós selamos tudo aquilo que Deus disse e fez na nossa vida nesta manhã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.